Graça e paz, irmãos. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Desejo boas-vindas a todos a mais uma quarta doutrinária. Que o Senhor ele possa nos auxiliar no ensino da sua palavra, assim como tem feito toda quarta-feira. Vamos dar continuidade ao estudo no Evangelho de Mateus. Convido você a abrir a palavra do Senhor no capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo de número 21 e até o versículo número 22, apenas 2 versículos. Mas antes disso, convido a toda a igreja que está nos assistindo a orarmos ao nosso Deus nessa noite. Oremos. Senhor, graças nós te damos, nós queremos invocar o teu nome, clamar a ti, Senhor Deus, para que tu nos auxilie quanto ao ensino dessa noite. Pai, que tu possas revelar a nós em apenas 2 versículos a grandeza da tua palavra, Senhor. É bem verdade que a cada quarta que se passa, nós temos a oportunidade de desfrutarmos da tua doutrina, Senhor. Aprendemos um pouco mais acerca das Sagradas Escrituras, acerca de tudo aquilo que está por trás da tua palavra, Deus, os riquíssimos ensinos que estão contidos nesse manual. Nós clamamos a ti, Deus, que a Bíblia, que interpreta a própria Bíblia, venha nos esclarecer, venha nos iluminar cada vez mais a mente, para que possamos crescer em espírito e em verdade, o crescimento que procede de ti. Ajuda-me, Senhor, a falar tudo aquilo que eu me preparei, tudo aquilo que eu estudei, e que nada venha a ser, Senhor Deus, um impedimento, para que a tua palavra possa alcançar corações e mentes, e encontrar guarida no coração daqueles que estão assistindo essa transmissão, assim como encontrou na minha, quando me preparei para esse estudo. Muito obrigado, Deus, por tudo. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Assim te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e o versículo de número 22. O bloco, irmãos, ele tem por título A Parábola do Servo que Não Queria Perdoar. Mas nós não vamos tratar diretamente dessa parábola no ensino dessa noite. Nós vamos tratar dos 2 primeiros versículos que antecedem essa parábola, que será fruto de um outro estudo. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Abra sua Bíblia também, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. É o texto paralelo a esse. E por título tem o perdão e a fé, o título desse bloco. Mas assim como anteriormente, trata o bloco completo de outras coisas que serão frutos de outros estudos. Mas vamos nos ater no versículo de número 3 e versículo de número 4, que é o mesmo texto que nós lemos em Mateus. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Bem, irmãos, eu li esse último versículo 5, o versículo que vai um pouco além daquilo que a gente leu anteriormente, o versículo 3 e o versículo de número 4, eles fazem alusão direta ao texto que nós lemos em Mateus 18, mas eu fiz questão de ler o versículo número 5 porque imediatamente os discípulos eles tratam com Jesus, isso lá em Lucas, sobre o conceito de aumentar a fé, a necessidade que há de aumentar a fé nisto que Cristo aqui apresenta como resposta a um questionamento de Pedro. Então, quantas vezes eu devo perdoar alguém? E Jesus ele traz uma resposta clara. Mas o que me chama a atenção em Lucas é que os discípulos eles imediatamente tratam sobre a necessidade de aumentar a fé. Irmãos, é uma verdade isso. Perdoar pessoas não é algo fácil, não é algo que dá para ser feito do dia para a noite. É uma prática que precisa ser exercida na vida de uma pessoa. Obviamente que aqui tratamos de cristãos, pessoas que seguem a Cristo, mas digo como prática mundana também. O perdão é algo que, em sua essência,
possui uma dificuldade muito grande para ser libertado, irmãos, para ser liberado para as outras pessoas, porque ele está, humanamente falando, diretamente ligado ao conceito de justiça. As pessoas, elas possuem um senso comum de justiça que pode ser deturpado ou não, mas o fato aqui é que o perdão ligado a esse senso de justiça, ele é um fator dificultador para a liberação desse perdão. Vou explicar um pouco melhor. Uma pessoa que arruma um problema com outro, ou possui alguma contenda, alguma dificuldade, alguma briga, ou resquício de algo mal entendido, se não tiver a maturidade necessária para tratar aquele problema, isso se prolonga. O que na palavra do Senhor nós conhecemos por raiz de amargura. É algo que nasce talvez muito pequeno, como uma semente, mas que ao passar dos anos se torna algo enraizado e muito difícil de ser tratado. Pois bem, irmãos, isso se dá pela fragilidade do nosso senso de justiça. Muitas vezes não queremos dar o braço a torcer, não queremos abrir mão de determinado valor que nós temos no que tange a justiça que nós acreditamos e liberar perdão a uma pessoa que se diz ofendido. O texto aqui, ele fala sobre liberar perdão até 70 vezes 7, muito mais do que a quantidade que Pedro ali julgou. No texto que nós vemos em Lucas, a palavra é um pouco mais clara quando fala: se a pessoa voltar a você por mais vezes, até 7 vezes, perdoa-lhes. Libere esse perdão sobre essa pessoa. Derrame sobre ela essa dádiva que é dada por Deus. Mas é algo interessante, irmãos, porque o perdão aqui, ele não se trata apenas sobre aquilo que você dá para outra pessoa, mas muito mais sobre aquilo que tem para si mesmo. Liberar perdão é uma prática difícil, como eu falei, porque nós não queremos abrir mão de algo que para nós é muito valioso. Mas, na verdade, quando começamos a praticar essa liberação do perdão, nós crescemos muito mais como seres humanos. E observem que aqui eu estou tratando apenas no aspecto mundano, apenas no aspecto social. Eu ainda não me ative ao que a palavra ela trata acerca desse número ou acerca daquilo que Cristo nos ensina sobre o perdão. Eu trato sobre fatores sociais, irmãos, porque são temas, justiça e perdão, que estão ao nosso redor e que permeiam as relações intersociais que nós temos, e não podemos fugir disso. Ora, a cada situação que nos colocamos, como seres sociais, nos relacionando com outras pessoas, haverão situações em que nós vamos conflitar com outra pessoa, nós vamos divergir de opinião, nós vamos ter interesses distintos. E isso pode gerar algum tipo de conflito que pode ser a raiz, a semente ali, para uma condição em que você se porá na condição de ter que liberar perdão. Liberar perdão, irmãos, é uma atividade unilateral. É algo que você faz porque é necessário que seja feito. Esperar o perdão, por outro lado, é um exercício um pouco maior. Certa vez eu tive a oportunidade de falar de um episódio que aconteceu na minha vida que diz muito respeito acerca disso. Eu, como um cristão recém-convertido, sedento pela palavra e aprendendo muito acerca do que a Bíblia tinha a me tratar sobre diversos temas, me deparei diante de uma situação onde me foi requerido a maturidade espiritual que ainda não eu a tinha. Mas, obviamente, maturidade espiritual essa que eu trato como condição humana, sendo que o Espírito Santo que habita em mim, ele esclarece tudo aquilo que tem que ser dito. Explicarei um pouco melhor para me fazer um pouco mais claro, irmãos. Como disse, era um cristão recém-convertido, mas passei por uma situação no trabalho que exercia, onde determinada pessoa me tratou muito mal. Foi extremamente rude comigo, e isso publicamente, sem motivo aparente algum. Porém, aquilo me afetou muito, me deixou muito chateado. E eu passei um bom tempo chateado com aquela pessoa, aguardando que ela me buscasse para poder resolver o assunto. E isso não aconteceu. Mas eu fui impelido pelo Espírito Santo para tratar esse tema com aquela pessoa. E Deus, quando tratou comigo, ele disse: vá lá e peça perdão a ela. Na minha cabeça eu disse: não, Senhor, eu não vou fazer isso. Eu não fiz nada. Eu não falei nada, eu não disse nada. Eu só estava passando e aconteceu determinada situação.
Pois é, irmãos, foi aí que Deus ele tratou comigo uma lição muito poderosa. Quando, em oração, conversando com o nosso Deus sobre esse fato, tive a audácia de dizer que não faria aquilo que Ele estava me ordenando a fazer, Deus, na sua grande misericórdia, teve a paciência de me explicar. Mas Ele não me disse o porquê que estava mandando liberar perdão sobre aquela pessoa. Ele só deixou bem claro para mim: você vai pedir perdão porque eu estou mandando você fazer isso. Pois bem, irmãos, na minha cabeça eu também pensei, ora, se Deus está mandando, é porque quando eu for falar com essa pessoa, eu vou liberar perdão sobre ela, ela também vai se desculpar por aquilo que tinha acontecido e nós vamos fazer as pazes. E assim eu fiz. Fui lá, conversei com a pessoa, disse, olha, eu te perdoo pelo que aconteceu. E esperei dela a mesma iniciativa. E não veio, irmãos. Veio um tapa nas costas dizendo, você está perdoado. Aquilo também me corroeu um pouco, confesso. Porque, na verdade, como eu falei para vocês, eu tinha um senso de justiça ferido. Mas isso pouco importa, irmãos. Porque, na verdade, isso muito mais diz sobre a obediência que nós temos ao nosso Deus do que qualquer outra coisa. E assim como fiz até aqui, me farei um pouco mais claro. O segundo mandamento dado pelo nosso Deus a todos nós é amar o seu próximo como a si mesmo. O primeiro, maior que esse, é amar ao seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Desses dois mandamentos, disse Cristo, dependem toda a lei. Se eu não tenho a capacidade de amar o meu próximo, como eu teria a capacidade de perdoá-lo? Se eu não tenho a capacidade de perdoá-lo, como eu vou ter a capacidade de dizer abertamente que eu sim consigo amar o outro? O perdão é uma demonstração de amor, sim, de obediência, obviamente, a palavra nos diz isso, mas de amor, de afeto, a capacidade que nós temos de deixar para lá determinada situação. Cristo é o nosso maior exemplo de liberação de perdão. Levantou a cabeça e disse, onde estão os teus acusadores? A mulher disse, nenhum ficou, Senhor. Ele falou, eu também não te acuso, vai, não peques mais. Ele tinha capacidade de acusá-la, ele tinha a outorga de fazê-lo, mas decidiu perdoá-la. Um perdão muitas vezes direto, como esse que eu exemplifiquei. Às vezes um perdão não tão direto, mas necessário. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Cristo assim o perguntou. O que significava isso, irmãos? Senão a caracterização de um perdão que talvez não fosse, irmãos, necessariamente pedido, mas era requerido porque Pedro assim necessitava. Paulo, eu sou Cristo, a quem tu persegues. Mas olha só, vai na rua direita, faz assim e assim como eu te ordenar. Em nenhum momento veio um pedido de perdão, mas era claro o que Cristo estava fazendo na vida daquele homem. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo do que o perdão pode fazer na vida de uma pessoa, do que liberar perdão pode construir na vida do outro. E nós, como pequenos cristos, precisamos nos portar da mesma forma. O 70 vezes 7, irmãos, é interessante, estudando um pouco a palavra, eu consegui encontrar o porquê desse texto. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Nós vamos lá no capítulo 4 de Gênesis e nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 17. Gênesis 4, 17. O texto tem por título do bloco, os descendentes de Caim. E aqui a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metussael. Metussael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai de todos os que habitam em tendas e possui gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo um instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E aqui, irmãos, vem o texto onde nós queremos trazer por referência. E Lameque disse às suas esposas:
Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Pois bem, irmãos, a forma com que esse texto, principalmente essas aspas de Lameque, estão dispostas na palavra do Senhor, nos remetem a cânticos. Então tudo indica que isso aqui era um cântico do próprio Lameque, se vangloriando por ter tirado a vida de determinadas pessoas que fizeram coisas banais consigo. Em outros textos, a parte que fala um jovem porque me machucou, diz a um jovem porque pisou no meu pé. Então assim, Lameque se vangloriava por fazer isso. Instituiu a partir de si 2 práticas terríveis. A tirania, que nós acabamos de ler aqui, potencializando o preço, entre aspas, por determinada prática errada que acontecia consigo, ou seja, punindo com um peso maior ainda do que é necessário. E em segundo, a bigamia, porque antes dele não há apresentação na palavra do nosso Deus de homens que haviam se casado com 2 mulheres. Quando ele cita aqui sobre a vingança de Caim, a gente voltar um pouco o texto no versículo 15, a palavra fala, ou melhor, irmãos, vamos ler no versículo 13, para contextualizarmos melhor. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Caim faz uma referência direta à punição que Deus deu para ele quando descobriu que ele matou o seu irmão. Mas Deus ele fala, o Senhor porém lhe disse, não. E se alguém matar a Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Pois bem, irmãos, quando Lameque cita a vingança que recairá sobre aqueles que levantarem a mão sobre Caim, ele fala sobre esse texto, sobre a promessa que o Senhor deixa sobre Caim de proteção acerca do seu exílio. Então ele aqui se vangloria disso. Cristo, ele traz uma alusão a esse texto, e é isso que eu cada vez mais me surpreendo na palavra, Jesus utilizar um texto tão antigo, irmãos, para poder fazer referência num momento tão comum como esse, onde há um questionamento de um discípulo acerca de quantas vezes tem que se perdoar. Ele faz uma ligação direta a um homem que iniciou a prática da tirania, que iniciou o pesar a mão. Um homem terrível como Lameque o foi. Mas Cristo, na sua plenitude, na sua extrema graça, ele pega um exemplo terrível e transforma em graça e utiliza esse número para poder exemplificar melhor o questionamento dos seus discípulos. Bem, irmãos, que falar de Jesus? Como disse, nosso mestre, ele é o exemplo maior que nós temos no conceito de liberar perdão. Ele que se entregou por nós, ele que nos perdoou todo o pecado, enxugou a lágrima dos nossos olhos, rasgou a cédula da dívida que nós tínhamos. Ele que fez tudo por nós, irmãos, e é o nosso maior exemplo de perdão. Então, em Cristo, eu aprendo que liberar perdão é construtivo na vida daquele que recebe essa dádiva e edificante nas nossas vidas que praticamos esse mandamento. Esse é o ensino dessa noite, espero que alcance guarida em seu coração. Convoco mais uma vez a igreja a curvarmos as nossas cabeças, orarmos mais uma vez em gratidão a Deus, porque a palavra, irmão, ela é riquíssima. Em 2 versículos apenas, nos remetem muitas e muitas práticas, muitos e muitos outros ensinos do nosso Mestre Jesus. E como eu falei, nos traz a lembrança, traz a memória, um texto que remete da fundação do mundo. Deus ele tem sido maravilhoso conosco, irmãos. Pratiquemos o perdão, pratiquemos a liberação do perdão, para que jamais venhamos a falhar em coisa alguma, irmãos. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. É muito bom ler a Tua palavra, é muito bom estudar sobre ela. É muito bom, Senhor Deus, ver que cada vez mais
A Bíblia justifica, a Bíblia explica, a própria Bíblia tem sido, Senhor Deus, uma dádiva para nós. É bem verdade, Senhor, que questionamentos de onde estão as coisas ou como funcionam elas, esse tipo de questionamento ser encontrado na Tua própria palavra é algo maravilhoso demais para nós, Senhor. Compreender, Senhor Deus, que Tu tens o melhor para nós, compreender, Senhor, que Tu tens separado a nossa porção com tanto zelo, Pai, com tanto cuidado, é muito bom, Senhor, é muito satisfatório. Cada vez mais nos debruçamos na Tua palavra, cada vez mais aprendemos sobre ela. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu não tens deixado faltar do nosso bocado, Senhor, e o alimento que Tu nos tem dado é suficiente. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um texto tão curto, de apenas 2 versículos, traz uma mensagem tão importante para nós sobre a edificação que há da liberação do perdão para aquele que recebe e para aquele que o libera. Muito obrigado, Senhor Jesus, por não desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse ensino, por ser o nosso mestre, por ser o maior exemplo que nós temos. E assim como os discípulos falaram, sim, Senhor, nos ajuda com a nossa falta de fé, aumenta-nos, Senhor, a fé. Nos auxilia, Senhor Deus, durante a semana. Que a cada semana venhamos aprender mais e mais de Ti e que possamos praticar, Senhor Deus, aquilo que aqui nós aprendemos. Nós Te louvamos, Deus, Te rendemos honra, glória e graça pelos séculos dos séculos. E assim nós Te oramos, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Pai seja contigo, meu irmão.